primária de renda, o trabalho, é essencial para a estabilidade econômica e social de qualquer nação. Todo cidadão é livre para escolher qualquer profissão que quiser exercer. O livre exercício profissional é um direito individual e inviolável. Mas a liberdade de escolha não implica na liberdade de exercício da atividade. Você sabia que determinadas profissões estão submetidas ao preenchimento de pré-requisitos estabelecidos em lei? Esse é o tema do artigo 5º de hoje. Vamos ver o que diz a Constituição sobre esse assunto. A Constituição diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Sobre o livre exercício profissional, eu converso agora por Skype com Diogo Reis, advogado especialista em Direito do Trabalho, e com Emerson Bruno, professor de Direito Constitucional. Muito obrigada pela participação de vocês. Professor Emerson, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que diz aí o artigo 5º sobre liberdade de profissão. Primeiramente, um prazer participar do programa de vocês, né? É sempre bom nós estarmos aqui esclarecendo dúvidas e prestando um bom serviço para o cidadão no tocante ao artigo 5º da Constituição. E antes de falar do artigo 5º, acho que é bom a gente lembrar de um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que está inserido ali no artigo 1º, que é o inciso 4º do artigo 1º da Constituição, que coloca como um dos fundamentos os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Então, quando a gente fala de trabalho, eu tenho que lembrar que existe uma liberdade, uma livre iniciativa, mas essa liberdade para o exercício profissional, ela está condicionada também aos valores sociais do trabalho. E depois vem o artigo 5º da CF 88, no inciso 13, e coloca como regra geral, de acordo com o fundamento do inciso 4º, a liberdade do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão e, quando for necessário ao exercício profissional, o atendimento às regulamentações previstas em lei. Ou seja, a regra geral é a liberdade, isso tem que ficar bem claro para todos aqueles interessados em exercer algum tipo de trabalho, ofício ou profissão no Brasil, mas como todo e qualquer outro direito fundamental, nenhuma liberdade é absoluta, nenhuma liberdade é incondicionada. Quando for necessário o exercício profissional, é fundamental que a gente respeite as regulamentações estipuladas pela lei. Doutor Diogo, e quais são aí as limitações que podem vir a existir sobre o exercício profissional? As limitações que podem existir em relação ao exercício profissional, elas sempre vão decorrer de alguma regulamentação infraconstitucional. E é por isso o cuidado do legislador, do Constituinte, em dispor no artigo 5º que é livre o exercício da profissão, mas desde que atendidas as qualificações profissionais. E aí a intenção do Constituinte foi justamente, ao mesmo tempo de conferir essa liberdade, impor uma barreira tanto àquele que pretende exercer a profissão, mas também ao legislador, de modo que não se coloquem barreiras excessivas e injustificadas que inviabilizem o exercício de uma determinada profissão. Então, por exemplo, vamos imaginar que o legislador infraconstitucional venha estabelecer um limite de idade para o exercício de uma determinada profissão. Mas só que essa idade que é regulamentada, posta numa lei infraconstitucional, pode esbarrar no princípio da isonomia. Por quê? Porque pode ser uma limitação que não se justifique no contexto geral da Constituição. Então, por isso que há de se ter muita cautela. Um debate que é recorrente, especialmente na nossa profissão de advogado, é se o exame de ordem ele impõe uma limitação desnecessária ao exercício da profissão. A gente vira e mexe, o doutor Bruno sabe disso, a gente se depara com esse debate, né? Só que nós não podemos esquecer que algumas profissões, né, é imprescindível que haja um freio do Estado para que não se coloque em risco, né, os direitos da sociedade, né, as garantias sociais. Então, isso vale tanto para o advogado que lida com o direito do cidadão, como com o médico que lida com a saúde do cidadão, com o engenheiro que lida com a vida das pessoas nas construções, enfim. Então, há de se ter esse cuidado. E a nossa produção recebeu uma pergunta sobre esse assunto. Vamos conferir. Como é feita a regularização das atividades de trabalho? Doutor Diogo, como é feita aí essa regulamentação?
Então, normalmente, a regulamentação ela decorre de um texto infraconstitucional, de uma legislação. Mas muitas das vezes a legislação vai criar o que nós chamamos de conselhos de classe, certo? E os conselhos de classe, eles vão ter também poder regulatório e isso, inclusive, já foi alvo de discussões no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem uma lei específica, que é a Lei 8.906, de 1994, conhecido como Estatuto da Advocacia. E o Estatuto da OAB, ele traz uma limitação, por exemplo, em relação à jornada de trabalho do advogado empregado, que sem exercer a atividade de maneira exclusiva, ou seja, não havendo no contrato uma disposição de cláusula de exclusividade, a jornada de trabalho dele vai estar limitada a 4 horas. E algumas teses que vacilam na justiça, que se discutem na justiça, é justamente se essa legislação não estaria contrariando o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, que estabelece um limite de 8 horas diárias. Bom, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não, que é conferido às entidades de classe esse poder de reger a própria profissão. Agora, no caso das profissões que têm nível superior, geralmente se exige ali o diploma, o registro. E no caso das profissões técnicas, como é que funciona, doutor Diogo? Então, no caso das profissões técnicas, em algumas situações também o conselho de classe vai obrigar, vai condicionar o registro. Por exemplo, os técnicos que são associados ao CREA, eles são obrigados a ter uma qualificação específica para que eles possam exercer aquela profissão. Então, não basta você, por exemplo, ter um domínio de técnicas de eletricista para se auto-intitular um eletrotécnico. Há necessidade que você faça o curso de formação técnica e que possua o registro de eletrotécnico frente ao conselho de classe que rege a profissão. Professor Emerson, toda profissão aí que exige um registro tem que ter também um sindicato? Como é que funciona? Não necessariamente, né? O que a gente tem que lembrar, o doutor Diogo colocou muito bem aí, e como eu tinha colocado antes, a regra geral é a regra da liberdade. Mas eu preciso ter a regulação profissional e até mesmo a organização em um conselho de classe quando aquele exercício da atividade profissional representar algum tipo de risco para a população, né? Então, eu vou colocar uma situação aqui onde nós temos profissionais que precisam de um registro, mas, por exemplo, eu não preciso ter, por exemplo, uma questão mais regulamentada, né? Vamos dizer assim, você tem, por exemplo, a situação dos corretores de imóveis. Para você ser um corretor de imóvel no Brasil, você precisa ter o CRECE ou CRECI, a depender da região do Brasil, né? A respectiva denominação aí. Mas percebam o seguinte, você não precisa ter uma formação superior em corretor de imóvel. Então, você pode desempenhar essa atividade profissional, você precisa do registro, por quê? Porque você tem ali um risco do mau exercício profissional. O mesmo vai acontecer, por exemplo, com relação à representação comercial, os representantes comerciais. Eu posso ter uma pessoa extremamente talentosa para o exercício do comércio, essa pessoa, né, não precisa ter uma formação superior específica, mas ela precisa ter o registro no conselho respectivo. Mas o que a gente precisa entender sempre é que a regra geral é a liberdade. Então, se a regra geral é a liberdade, eu só vou condicionar o registro em um conselho ou uma determinada formação profissional ou até mesmo uma necessária sindicalização, vamos dizer assim, tá? Quando isso realmente foi imprescindível ao exercício daquela profissão, justamente em razão do risco que eu posso ter com relação à sociedade. Eu gosto de citar um exemplo, inclusive em salas de aula, né, que é um exemplo afeto à minha cidade natal. Todo mundo lembra que antes da Copa do Mundo de 2014, nós tivemos a queda de um viaduto em Belo Horizonte, o viaduto Guararapes. Ele caiu, né? Ou seja, você teve ali erros de engenharia, diversos erros, e naturalmente os profissionais envolvidos, eles tinham o registro no CREA, eles são fiscalizados pelo CREA e pelo organismo, pelo registro, pelo conselho competente? Sim. Então percebam que não é qualquer um que pode sair por aí exercendo a engenharia. Eu tenho riscos para a sociedade pelo mau exercício da engenharia. Como é que fica, professor, a interferência do Estado nessa questão? Até onde vai essa possibilidade de ter uma interferência do Estado?
Ora, na minha opinião, a interferência do Estado ela é muito bem regulada pela Constituição, né? A nossa Constituição é uma Constituição que defende e prega muito a liberdade. Para começar, um dos fundamentos é a livre iniciativa, mas o nosso capitalismo não é um capitalismo selvagem, de modo que você vai exercer a atividade profissional ou o seu trabalho de qualquer maneira. Não, existe uma coisa chamada valores sociais do trabalho. O Dr. Diogo citou, por exemplo, a questão da jornada de trabalho. Eu, enquanto empresário, eu, enquanto empreendedor, eu não posso submeter o meu trabalhador, o meu empregado, a uma jornada desumana, a uma jornada exaustiva, até por conta, né, não só dos valores sociais do trabalho, mas o fundamento da dignidade da pessoa humana. Então, desde já, a gente tem um equilíbrio nos princípios fundamentais. Somos uma nação capitalista, o nosso sistema econômico preconiza a livre iniciativa, mas sem se esquecer dos valores sociais do trabalho. E, além disso, não bastasse o fundamento do artigo 1º, inciso 4 da CF 88, a gente tem a reserva legal que eu citei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, a regra é a liberdade. E o Estado tem que intervir e vai regular e intervir quando for necessário o exercício profissional. É por isso que os conselhos profissionais no seu conjunto são autarquias federais, né? Eu pego o Conselho Federal de Medicina, junto com o Conselho Regional de Medicina, a própria OAB, enfim, todos os conselhos profissionais, quando você vai estudar ali as normas que normatizam os conselhos, são autarquias federais, ou seja, não deixa de ser uma participação do Estado. E até interessante essa questão da regulamentação, visar, né, a preservação da saúde e da vida de outras pessoas, mas há também algumas restrições impostas pela lei em que se objetiva a preservação da vida do próprio indivíduo. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, existe uma lei municipal da capital de São Paulo, onde prevê que a atividade de motociclista ela só poderá ser exercida se o motociclista, ainda que autônomo, ele realize o seu cadastro perante a prefeitura municipal. Então, ou seja, não é uma atividade restrita, não basta você ter uma habilitação para conduzir uma moto, que isso vai te autorizar a exercer esse ofício. Tem que ser observado a legislação. E, ao que me parece, o pano de fundo aí seria a preservação da vida do motociclista, dado o alto índice de acidentes com motos, especialmente na cidade de São Paulo, que é a cidade brasileira com a maior frota de motos do país. Vamos ver mais uma pergunta que a nossa produção recebeu. Todas as profissões seguem um código de ética? Doutor Diogo. Não necessariamente todas as profissões elas têm um código de conduta ou um código de ética, né, como popularmente conhecido, estabelecido. Algumas delas, especialmente essas que lidam com a saúde das pessoas, com os bens jurídicos que são tutelados pela Constituição Federal, esses sim trazem um código de ética, um código de conduta, onde o profissional é obrigado a observar essas disposições. Nós temos o exemplo clássico da OAB, né? Os advogados eles possuem um código de conduta, os médicos eles possuem um código de conduta, também há na categoria profissional dos engenheiros, onde essa inobservância ela vai ser fiscalizada e imputada as punições pelos conselhos de classe. E aí é necessário fazer um adendo aqui, que a diferenciação entre os conselhos de classe e os sindicatos. Os sindicatos, na verdade, são associações civis que têm por objetivo a criação de melhores condições de trabalho para determinadas carreiras e tal. O conselho de classe não necessariamente. Então, por exemplo, um sindicato, quando ele estabelece determinadas pautas, ele objetiva que sejam pagos salários melhores, que sejam respeitados os limites da jornada de trabalho e tal. Enquanto que o conselho de classe, ele, ao mesmo tempo que tem por intenção proteger a profissão, ele também visa resguardar o correto exercício da profissão. Bom, nós vamos fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa e vamos a um intervalo. Já já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você.
programa Artigo 500 está de volta. Hoje estamos falando sobre liberdade profissional. Por que algumas atividades estão submetidas ao preenchimento de pré-requisitos estabelecidos em lei? Eu converso por Skype com Emerson Bruno, professor de Direito Constitucional, e com Diogo Reis, advogado especialista em Direito do Trabalho. Professor Emerson, a gente sabe que algumas pessoas elas exercem a profissão sem o registro. Isso pode ser considerado crime quando é exigido por lei? Sendo exigido por lei, você não pode sair exercendo a profissão, né, sem ter o respectivo registro. Então, por exemplo, eu tenho falso exercício da medicina, falso exercício da advocacia, todo esse arcabouço normativo infraconstitucional, como bem observou aí o doutor Diogo, ele também vai acarretar uma responsabilização penal. Então, olha só, eu posso ter responsabilização não só no âmbito do respectivo conselho profissional, né, com todas as medidas disciplinares que podem ser tomadas pelo conselho, desde cancelamento de registro até outras, né, mais brandas, mas, sobretudo, em determinadas circunstâncias, quando isso é muito importante para a preservação da segurança do próprio profissional e, sobretudo, da sociedade, isso está justamente normatizado no Código Penal. Então, eu não posso sair por aí exercendo de forma ilegal uma profissão, ainda mais quando previsto na legislação penal constitui uma infração penal, constitui justamente um tipo penal descrito no Código Penal. Ou seja, exemplos aqui, como eu já citei anteriormente, falso exercício da medicina e falso exercício da advocacia. Eu vou ter a responsabilização penal, além da responsabilização pelos respectivos conselhos e ainda, né, uma possibilidade de responsabilização civil, tendo em vista o prejuízo que aquele profissional pode causar. Doutor Diogo, e como e onde fazer denúncia sobre exercício ilegal da profissão? Bom, existem basicamente 3 vias de acesso aqui para que se faça esse tipo de denúncia ou esse tipo de atuação daquele que se sente lesado. O primeiro deles é o conselho de classe. Então, pode ser feita uma reclamação frente ao conselho de classe se de repente você foi atendido por um médico que se dizia médico, mas não tinha registro no CRM, um advogado que se dizia advogado, mas não tinha registro perante a OAB. Como o doutor Bruno bem disse, também isso se trata de um crime. Então, também a pessoa lesada, poderá se dirigir até uma delegacia de polícia para que ela registre o seu boletim de ocorrência, né, para que as autoridades policiais e até mesmo o próprio Ministério Público possa, eventualmente, apurar a prática desse delito. Em terceiro lugar, a gente não pode desprezar de forma nenhuma, é o acesso à via judicial, especialmente nos casos em que a vítima, a pessoa que é atendida por um profissional inabilitado, não registrado, ela sofre algum tipo de prejuízo de natureza civil. Pois é, doutor Diogo, em quais profissões isso acontece com mais frequência, esse exercício ilegal? Na medicina, é muito comum disso acontecer. Hoje em dia, nós sabemos que existe uma infinidade de procedimentos estéticos, né? Mas na época dos auges das cirurgias plásticas, de implantação de silicone, de próteses mamárias e tal, isso era muito recorrente, né? E aí, agora, com o avanço das clínicas de estéticas também. Mas a OAB, a advocacia, ela também tem assumido uma proporção maior do exercício regular da profissão ao ocorrer o distanciamento da atividade do advogado do fórum. E eu explico por quê. Com o avanço da tecnologia e cada vez mais havendo a utilização a prática, melhor dizendo, de atos telemáticos, por PJE, por videoconferência e tal, isso facilita a prática desse tipo de fraude profissional. Com relação ao que o doutor Diogo colocou do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, né, do exercício da advocacia, isso tem sido, inclusive, mais comum, tendo em vista os altos índices de reprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a gente precisa também discutir o nível do ensino jurídico que é ministrado hoje no país, né? Você tem um nível não muito adequado, com a formação de não tão bons profissionais do direito, bacharéis em direito, e aí você tem aí o filtro, que é o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, um índice de reprovação imenso, falo por experiência própria, já está nesse mercado, né, há bastante tempo, ministrando aulas para o exame da Ordem,
E em razão da reprovação, muita gente indo para um caminho incorreto do exercício da profissão, como o doutor Diogo comentou, né? Você tem ali um advogado que, na verdade, não é advogado, mas que se utiliza da OAB e do token de outro advogado para fazer o exercício irregular da advocacia. A OAB e os conselhos, né, seccionais precisam ter atenção a isso, mas parece muitas vezes fechar os olhos a essa realidade. Só mais uma adenda à fala do Dr. Bruno, se me permite. É uma curiosidade. Quando lançaram o Código de Processo Civil em 1973, trouxeram a possibilidade de que a petição ela fosse apresentada de maneira digitada. E naquela época se questionava assim, não, mas o que vai provar a autenticidade desse documento? Ou seja, que o advogado que a assina, de fato, foi quem redigiu o documento, né? Isso em 1973. E hoje nós já vivemos uma outra realidade, onde que não preciso nem mais eu colocar a minha assinatura no documento, a assinatura que eu digo a caligráfica, né? Hoje basta uma assinatura eletrônica para conferir fidúcia que eu sou o autor daquele documento. Mas até onde realmente existe essa fidúcia? Até onde nós temos a garantia de que aquela pessoa que está assinando aquele documento é de fato responsável por aquele documento e redigiu o seu conteúdo, né? E nós temos mais uma pergunta de telespectador sobre esse assunto. Vamos ver. Por que motivo o bacharel em Direito, que já possui seu diploma de graduação, ele ainda precisa obter a carteira de OAB para exercer sua profissão? Professor Emerson, o senhor já falou um pouquinho aqui sobre essa questão, doutor Diogo também, sobre a questão do exame da OAB. Então vamos responder a pergunta. Exatamente, né? Por que o exercício da atividade de advogado é um exercício que depende da aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil? Primeiro, você não se forma advogado, você não se forma em advocacia, você se torna um bacharel em direito, pois o bacharel em direito, ele pode exercer diversas atividades jurídicas. Uma delas é o exercício da advocacia. Então, não necessariamente quem é formado em direito tem a necessidade de fazer o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Se ele vai para o campo da advocacia, do exercício profissional da advocacia, ele precisa realmente fazer o exame da Ordem. E por que existe o exame da Ordem? Justamente para você ter um filtro de qualidade com relação ao básico do exercício profissional. Doutor Diogo, e por que, no caso dos advogados, é exigido esse tipo de exame, em caso, por exemplo, de engenheiros e médicos, não? A percepção que eu tenho é que na advocacia, no direito, houve uma mercantilização do curso. Então, hoje a gente tem várias faculdades, são vários cursos sendo oferecidos e, às vezes, a qualidade ela não é respeitada, não é observada. Então, existem muitas pessoas ingressando ou com a pretensão de ingressar nesse mercado, mas não necessariamente ali com a qualidade que se espera. Quando a gente compara isso com cursos, por exemplo, da área de medicina, a gente já encontra uma dificuldade enorme da pessoa ingressar na faculdade. Porque nós sabemos que o vestibular da faculdade de medicina é um vestibular bastante rigoroso, não são tantas faculdades que oferecem o curso de medicina e ainda assim aquelas que oferecem, a gente sabe que é um curso caro, não é qualquer pessoa que realmente tem condição de pagar pelo curso. Além disso, a própria grade curricular, a matriz curricular do curso, é uma matriz muito difícil e bastante exigente. Então, o que eu quero dizer no final das contas? Que em determinadas profissões, o filtro já está dentro do curso, que já há uma dificuldade para o mau profissional concluir aquele curso. Enquanto que em outros cursos, a exemplo do curso de Direito, o filtro que até o momento tem se mostrado mais eficaz e que nós não podemos, pelo menos a meu sentir, abrir mão, é o exame de ordem. Então, respondendo a pergunta de forma bem geral, é porque a lei assim previu que o exame de ordem fosse um instrumento para se acessar a profissão de advogado. Só para observar, completar a fala do Diogo aí, por exemplo, na medicina tem a residência médica, né? Então é um curso muito mais prático e onde eu tenho um filtro pelo próprio curso, diferente de um curso de uma profissão tão mais teórica como o exercício da advocacia. Você pega a engenharia, a mesma coisa. Se eu fizer um cálculo errado enquanto engenheiro, o viaduto cai.
E se eu fizer o mau exercício da profissão enquanto advogado, é claro que existem consequências, efeitos, mas não tão drásticos como o mau exercício da medicina e, por exemplo, da engenharia. Então, aqui o que o Dr. Diogo colocou, o curso é muito mais prático, então ele já é um filtro natural. E para finalizar nosso programa de hoje, vamos ver uma última pergunta. Como ficam as novas atividades que surgiram com as redes sociais, como, por exemplo, blogueira e digital influencer? Doutor Diogo, essas novas atividades aí já são abarcadas pela legislação? Esse é um tema que muito me entusiasma, porque, inclusive, a minha pesquisa no mestrado ela tem total relação com essas novas profissões e tal, mas no caso eu trato mais das plataformas digitais de delivery, né? Então, assim, como o professor Bruno até já destacou no início, ele está enveredando agora para essa nova profissão de youtuber também, né? Então, são profissões que acabam surgindo pelo avanço da tecnologia e pelo modelo que essas plataformas adotam de modo a tornar de fato uma profissão. Porque o influencer, né, o blogueiro, o digital influencer, ele não é um profissional que trabalha por mero diletantismo, só porque ele é um amante. A ideia ali é que ele possa construir uma imagem e que através dessa imagem ele possa vender produtos, fazer propagandas e tal. E é assim que ele é remunerado pela atividade dele. Professor Emerson, Bruno, a gente também não pode deixar de falar das mudanças que aconteceram por conta da pandemia. Muita gente deixou um emprego formal ali, uma profissão, e partiu para a informalidade. Como fiscalizar isso e evitar que aconteçam abusos? Você tem hoje diversas plataformas digitais que permitem ao trabalhador se comportar como um contribuinte individual, como um trabalhador autônomo, um empreendedor de si próprio, vamos dizer assim, né? E muitas vezes sem regulamentação, né? Então, assim, ó, a gente precisa avançar nesse debate, principalmente quando ele citou ali a questão, por exemplo, dos aplicativos digitais de entrega. Como é que é essa relação de trabalho entre a plataforma digital, entre o entregador? Como é que é a relação entre uma rede social como o YouTube, como, por exemplo, o Instagram, como todas as outras redes sociais e os produtores de conteúdo? Eu acho o seguinte, ó, existe uma sensação de falta de regulamentação. E em razão dessa sensação de falta de regulamentação, todo mundo está indo para a informalidade, achando que existe uma liberdade absoluta no exercício daquela atividade, no exercício daquela profissão. Que, na verdade, existe sim uma regulamentação. Existe uma Constituição da República Federativa do Brasil, existe um Código Civil, existe um Código Penal. Não é porque hoje nós temos uma virtualidade que as leis e o ordenamento jurídico que foi criado para o mundo real não se aplica no mundo virtual. Não existe essa separação entre ora eu estou online, ora eu estou offline. Não, a gente tem um movimento O2O. Ora eu estou online, ora eu estou offline, mas isso está tudo no mundo real. Ou seja, isso aqui que a gente está fazendo é realidade. Não é porque a gente está pelo Skype, não é porque a gente está por uma determinada plataforma virtual que eu, o doutor Diogo ou qualquer outro profissional, nós não temos responsabilidade por aquilo que dizemos, por aquilo que exemplificamos. Trazendo para o YouTube, ele desmonetiza quem, por exemplo, em uma aula, em um vídeo, usa expressões de baixo calão, ofende, agride a imagem, a honra de outras pessoas. Então, nós temos também uma evolução das plataformas. Eu costumo dizer nos debates internos dos produtores de conteúdo no YouTube, lá no Google, que é o seguinte, ó, quando o YouTube surgiu, para exemplificar uma rede social, só tinha vídeo de gatinho, né? Só tinha vídeo de animaizinhos, coisas bonitinhas, fofinhas. Por quê? Porque a plataforma era como se fosse uma criança que estava ali na sua infância. Depois essa criança vira um pré-adolescente, começa só a ter vídeo de comédia, vídeo de gente caindo, coisas do tipo, e o algoritmo, inclusive, remunerava mais por visualização. Só que aí nós entramos na adolescência, pós-adolescência, e hoje eu falo que o YouTube, ele entrou na faculdade. Por que ele entrou na faculdade? Antes ele achava que era um adolescente que poderia falar qualquer coisa, que a gente estava vivendo num mundo que representava basicamente a quinta série. E agora não. Agora a gente já está no meio universitário, a gente já consegue visualizar que existem direitos, mas que existem deveres e limites a serem respeitados. E que se eu não respeitar esses deveres e limites em qualquer exercício profissional, seja no mundo real ou no mundo virtual, que na verdade é um mundo só,
eu vou ser responsabilizado. Bom, e o programa de hoje chega ao final. Dr. Diogo, professor Emerson, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!